Informações para a gente a respeito do ministro da Fazenda, não é, Márcio? Isso mesmo, pessoal. Ele teve um café da manhã com jornalistas essa sexta-feira e anunciou que vai apresentar, né, o governo federal vai apresentar na próxima semana um projeto com alternativas para a desoneração da folha de pagamento, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Será uma medida para compensar as perdas de arrecadação que o governo deve ter com a proposta, justamente para evitar a judicialização do processo. Lembrando que esse projeto, né, foi integralmente vetado pelo presidente Lula. Segundo Haddad, a desoneração foi prorrogada muitas vezes, mas não deveria ser assim. O ministro afirmou que Lula pediu que fosse encontrada uma solução política para o assunto após o Congresso derrubar justamente esse veto presidencial. Para ele, não houve tempo de explicar as consequências e as alternativas da desoneração e agora que o governo vai ter condições para resolver essa questão e que as propostas serão apresentadas já são de conhecimento tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante essa conversa, Haddad afirmou que o governo ainda não decidiu sobre a cobrança de imposto de importação em compras de sites estrangeiros, principalmente os chineses, e que a decisão será tomada quando ela estiver amadurecida. No entanto, criticou as políticas anteriores sobre o assunto, que, segundo ele, acabaram incentivando o contrabando. Eu não consigo nem entender como ninguém respondeu por improbidade administrativa, porque nenhuma medida foi tomada diante dos olhos de todo mundo aqui do Ministério da Estão cobrando pressa do governo. O governo já tomou medidas. O ICMS, em conjunto com os governadores, a questão da transparência dos dados que não se tinha. Então, o que nós fizemos em 6 meses já foi muita coisa. Agora, 4 anos praticamente estimulando o contrabando para o país. Totalmente ilegal. E ninguém fez nada. Pois é, essa foi a fala de Fernando Haddad, que falou também que a aprovação da lei orçamentária anual pelo Congresso, que aconteceu agora há pouco, né, durante a tarde, com um calendário determinado pelo pagamento das chamadas emendas impositivas, acaba fazendo com que o orçamento da União fique cada vez mais rígido. E Haddad também afirmou que herdou um problema fiscal criado nos últimos anos e que, por isso, confirmou que as contas públicas devem fechar 2023 com um déficit de 130 bilhões de reais, pessoal. Informações para a gente a respeito do ministro da Fazenda, não é, Márcio? Isso mesmo, pessoal. Ele teve um café da manhã com jornalistas essa sexta-feira e anunciou que vai apresentar, né, o governo federal vai apresentar na próxima semana um projeto com alternativas para a desoneração da folha de pagamento, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Será uma medida para compensar as perdas de arrecadação que o governo deve ter com a proposta, justamente para evitar a judicialização do processo. Lembrando que esse projeto, né, foi integralmente vetado pelo presidente Lula. Segundo Haddad, a desoneração foi prorrogada muitas vezes, mas não deveria ser assim. O ministro afirmou que Lula pediu que fosse encontrada uma solução política para o assunto após o Congresso derrubar justamente esse veto presidencial. Para ele, não houve tempo de explicar as consequências e as alternativas da desoneração e agora que o governo vai ter condições para resolver essa questão e que as propostas serão apresentadas já são de conhecimento tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante essa conversa, Haddad afirmou que o governo ainda não decidiu sobre a cobrança de imposto de importação em compras de sites estrangeiros, principalmente os chineses, e que a decisão será tomada quando ela estiver amadurecida. No entanto, criticou as políticas anteriores sobre o assunto, que, segundo ele, acabaram incentivando o contrabando. Eu não consigo nem entender como ninguém respondeu por improbidade administrativa, porque nenhuma medida foi tomada diante dos olhos de todo mundo aqui do Ministério da Estão cobrando pressa do governo. O governo já tomou medidas. O ICMS, em conjunto com os governadores, a questão da transparência dos dados que não se tinha. Então, o que nós fizemos em 6 meses já foi muita coisa. Agora, 4 anos praticamente estimulando o contrabando para o país. Totalmente ilegal. E ninguém fez nada. Pois é, essa foi a fala de Fernando Haddad, que falou também que a aprovação da lei orçamentária anual pelo Congresso, que aconteceu agora há pouco, né, durante a tarde, com um calendário determinado pelo pagamento das chamadas emendas impositivas, acaba fazendo com que o orçamento da União fique cada vez mais rígido. E Haddad também afirmou que herdou um problema fiscal criado nos últimos anos e que, por isso, confirmou que as contas públicas devem fechar 2023 com um déficit de 130 bilhões de reais, pessoal.